Olá você, minha aluna, meu aluno. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Permita, a partir de agora, dividir o material com todas e com todos, através do que o professor preparou para todas e para todos com este PowerPoint. Muito bem, a temática que será abordada para essa videoaula reflete a análise de ambientes, macro e micro, também as características de pensarmos nos cenários, ou seja, as projeções de marketing, e não obstante também finalizar com uma ferramenta de diagnóstico a qual eu acredito que você, num dado momento, já ouviu falar, denominada então matriz SWOT. Observe, minha aluna, observe, meu aluno, qual é o intuito de se analisar o ambiente de marketing? Analisar o ambiente de marketing permite rastrear o lado de fora da empresa. A partir do momento que se rastreia o lado de fora da empresa, a gente consegue enxergar quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Quando nós criamos cenários de marketing, nós fazemos projeções, ou seja, estamos fazendo um planejamento, pensando exatamente no futuro, quais ações serão tomadas, mediante os acontecimentos do presente que podem impactar o futuro, ou então uma análise mais precisa do que está ocorrendo no futuro para ter uma decisão mais assertiva. E ao trabalhar com a característica da ferramenta de diagnóstico denominada matriz SWOT, algo que vem aí sendo utilizado desde os anos 70, em parceria ali, quando surgem então as características, as primeiras menções de qualidade, além de permitir entender o que ocorre com que há pouco eu mencionei acerca desse ambiente externo, a gente vai mais a fundo no ambiente interno, entendendo pontos fortes e entendendo pontos fracos. Para que nós possamos, de uma maneira, entender o que ocorre, então, acerca deste ambiente externo, permita dividir com vocês exatamente esta figura. Esta figura ela é muito interessante porque ela vai exatamente ao encontro disto que eu mencionei para vocês há alguns instantes. Observem o lado de fora da empresa. O lado de fora da empresa, ele é formado pelo ambiente natural, ou seja, tudo aquilo que ocorre com a natureza. Quer dizer que a natureza impacta o ambiente de negócios? Com certeza absoluta. Falamos do ambiente tecnológico, veja como este tem impactado consideravelmente, trazido características muito inovadoras, muito diferentes do que nós tínhamos há 10, há 15, há 20, há 30 anos. Observe que falamos de um ambiente sociocultural, ou seja, costumes, valores, sociedade como um todo. Observe que estamos falando do lado de fora da empresa no que tange características de leis, de regras. Para isso, então, observamos o que ocorre no ambiente político e no ambiente legal. E vamos também tratar daquilo que é interessante e que de fato leva a uma situação de renda, de análise de renda, quando abordamos o ambiente econômico. E falamos também daquilo que é interessante acerca do que ocorre com as pessoas, do que ocorre com a migração das pessoas dentro do nosso país, que é o ambiente demográfico. Então, se vocês observarem, e eu sei que vocês estão observando, o que eu estou falando diz respeito a todos estes fatores, como vocês acompanham dentro desta tarja azul, ou seja, tudo aquilo do lado de fora. Estes fatores externos, que de fato impactam, influenciam os negócios e que vão poder criar valor para as empresas. Mudando aqui o nosso PowerPoint. Você irá observar, minha aluna, você irá observar, meu aluno, que é comum de nós também vermos na nossa bibliografia, ou então
pelas empresas de consultoria, esta nomenclatura que você enxerga aqui neste momento, denominada, então, análise PESTEL. Nada mais é do que juntar, então, aqueles fatores externos, ou então as iniciais, criando esse acrônimo do que há pouco eu mencionei para vocês, para que, então, o tomador de decisão possa exatamente identificar estas forças macro, ou seja, do lado de fora, e que vão, então, influenciar, como eu mencionei, ou impactar o negócio. Acompanhe com o professor na letra P, quando nós falamos dos fatores políticos. Veja o conjunto de variáveis que podem impactar, afetar o negócio. As próprias políticas governamentais acerca determinadas efetivamente pelo município, pelo estado ou pela nação. O que ocorre nas eleições, quais são as tendências efetivamente políticas. Observe como que nós estamos falando no que hoje a gente viu uma diminuição nos últimos anos, de bolsas, de iniciativas, de financiamento, tudo aquilo que é oriundo exatamente do governo. Veja o que ocorre, por exemplo, em outros continentes, como guerras, como o próprio terrorismo. E, é claro, trazemos para os problemas oriundos dentro da própria nação, dentro do município, dentro do estado. Ou seja, aquelas características políticas que podem impactar exatamente os negócios. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês. Imagina, por exemplo, um determinado prefeito, juntamente com a Câmara de Vereadores, que decidem, então, por uma lei municipal em que aquela cidade não poderá usar mais outdoor. Isso ocorreu, por exemplo, numa das cidades da nossa nação, como em várias outras. Fora-se dado o nome de Cidade Limpa. Então, o que que ocorre, pessoal? Você tem uma mídia que não pode ser utilizada a partir, efetivamente, de uma característica governamental. Então, isso impacta o quê? Uma das situações que você viu no gráfico anterior, que são as variáveis controláveis, ou seja, o conjunto de ferramentas, por exemplo, que faz acontecer o marketing. Então, você já não vai ter uma mídia que poderá ser utilizada. Acompanhe agora a letra E, minha aluna e meu aluno. E falamos, então, deste impacto dos fatores econômicos. Há pouco mencionei acerca de renda, inflação. Então, acompanhe, veja quantas variáveis podem afetar o negócio de fora para dentro. Ou seja, a própria economia, a tributação, a própria inflação, os juros. Os juros fazem com que, de fato, as pessoas possam tomar mais dinheiro, tomar menos dinheiro emprestado. Isso tem um impacto considerável na construção civil, por exemplo, na aquisição de casas e apartamentos, ou seja, de residências. Já cito um exemplo do que acontece. Falamos, por exemplo, de tendências econômicas que estão rolando, problemas que podem ocorrer de forma pontual, ou seja, sazonal, e também a característica do próprio crescimento da indústria, do setor de serviços. Então, os fatores econômicos geram e criam um impacto grandioso acerca do negócio. Se nós temos, por exemplo, uma inflação mais controlada, vai permitir que as pessoas possam ir realizar suas compras, move a roda da economia, as pessoas vão adquirir carros financiados, casas, podendo pagar em 25, 30, 40 anos. Acompanhe agora a letra S, minha aluna e meu aluno. Falamos então das características sociais que foram mencionadas anteriormente nesta introdução. E aí a gente está falando do quê? Da taxa de crescimento. Hoje, na nossa nação, somos, então, aproximadamente 215 milhões de brasileiras e brasileiros, mas a gente vê e a gente entende que ocorreram muitas mudanças nestas gerações e que cada pessoa possui também um estilo de vida. Veja o conjunto de variáveis que podem ser identificadas no que tange exatamente afetar o negócio. Os próprios tabus culturais
em situações conservadoras. O Brasil vem tendo uma abertura nos últimos anos para características mais modernas, de uma sociedade mais plural, de uma sociedade mais moderna. E aí, então, mencionamos as atitudes, opiniões daqueles que compram, que são os consumidores, aquilo que é favorável, aquilo que é desfavorável. Falamos, então, enxergamos os padrões de compra. Por exemplo, como homens compram, como mulheres compram. Homens têm a característica mais efetivamente racional, as mulheres movidas por uma característica emocional. E também características étnicas, por que não falar dentro desses fatores sociais? Então, observem elementos que configuram e que podem, do lado de fora, mais uma vez, impactar os negócios. Na letra T, minha aluna, na letra T, você observa os fatores tecnológicos. E aí entra exatamente aquilo que eu mencionei para vocês, deste gráfico ascendente. Então, ou seja, o que você enxerga aqui, minha aluna, meu aluno? Tudo que está ocorrendo hoje. Olha o uso dos aplicativos. E nós estamos num momento em que essa maturidade da tecnologia, ela está de fato cada vez mais ascendente. Todos os dias nós temos inovação, cada dia nós temos mais características modernas que ajudam consideravelmente o jeito de viver das pessoas, melhoram exatamente o jeito de viver das pessoas. Podemos entender os momentos de inovação que são trazidos, situações modernas. Veja também as características de comunicação, o desenvolvimento o tempo todo de tecnologias e também aquelas características que podem ser ameaças, trazendo exatamente para as propriedades intelectuais, brigas que podem existir entre grandes fornecedores de produto, em razão de um ter chego primeiro do que o outro. Então, tudo isso é impactado através desses fatores tecnológicos. Chegamos na letra E, falamos dos fatores ambientais, minha aluna e meu aluno, e trazemos então para aquilo que eu mencionei para vocês, a natureza, a sustentabilidade, a gestão de resíduos, a própria poluição, a própria erosão. Tudo isso hoje tem um impacto muito grande no dia a dia dos negócios. A gente fala de marketing verde, a gente fala de embalagem verde, a gente fala de reciclagem. Olha quanto isso das ameaças pode se tornar verdadeiras oportunidades se forem muito bem administradas pelo tomador de decisão. E fechamos então com esses fatores legais. E falamos de tudo aquilo que reflete o quê? Leis, regras também. Regras que estão em vigor, regras que entrarão em vigor. Quando a empresa sai de um país e vai para outro, se torna uma empresa multinacional, ela precisa entender o que está ocorrendo lá naquela outra nação, muda-se completamente, precisa entender esses fatores legais. Falamos muito de leis trabalhistas, o Brasil então tem uma lei trabalhista muito consolidada, falamos da proteção ao consumidor, evoluímos muito nesta tendência a partir do CDC e também tudo aquilo que se reflete as características de legislação baseada em saúde, baseada em segurança. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui? Uma visão mais aprofundada destas variáveis que são encontradas dentro destes fatores externos que impactam, que influenciam os negócios. Mudando aqui a nossa lâmina de PowerPoint mais uma vez. E aí, o que a gente entende também, pessoal? Que uma empresa, ela também tem o que a gente chama de microambiente. Ou seja, é importante entender estes elementos que estão mais próximos da empresa. O que ocorre com os clientes? E aí, o que nós precisamos entender? O perfil dos clientes. Será que vale a pena entrar num novo segmento de clientes? Entender o que está ocorrendo com os clientes. Enxergar o que o concorrente está fazendo. Para quê? Para que eu possa ter a minha vantagem competitiva. O que é isso? O meu grande diferencial, que vai gerar o quê? Minha proposta de valor, ou seja, aquilo que me fortifica, aquilo que faz ser diferente da minha empresa. Eu preciso entender se no meio de tudo isso eu tenho intermediários que possam entrar aí nestas negociações e atrapalhar, obviamente, a minha tomada de decisão. Acompanhe nesse sentido o relógio
deste desenho que o professor elaborou para vocês, falando também do próprio público, ou seja, de toda a coletividade do qual a empresa se relaciona. A empresa se relaciona também com o público no seu entorno. E é claro, minha aluna, e é claro, meu aluno, não podemos deixar de enaltecer os fornecedores, aquele que traz os insumos, a matéria-prima. Veja o tão quanto é importante manter e concentrar os esforços nestes clientes e também nos fornecedores existentes. Se a gente fosse pensar qual que é a nova era quando a gente traz para marketing nos dias de hoje, a gente fala do marketing de relacionamento. Nada mais é do que manter os esforços nos clientes e nos fornecedores existentes. Olha, menos desgaste, menos custo envolvido. Muito bem, analisamos o lado de fora e enxergamos o microambiente, estas forças mais próximas da empresa. Mudando aqui mais uma vez essa lâmina de PowerPoint, vamos então trabalhar a ferramenta de diagnóstico denominada SWOT. SWOT vem do inglês, como vocês observam, o S quer dizer strengths, o W quer dizer weaknesses, o O de opportunities, de oportunidades, e o T de threats, de ameaças, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Estamos utilizando uma ferramenta de diagnóstico que permite o tomador de decisão trabalhar com o que ele viu do lado de fora, como oportunidades e ameaças, e também do lado de dentro. Então, imagine, por exemplo, minha aluna, para a gente colocar isso aqui na prática, uma empresa que tem como produtos um conjunto muito grande de marcas que trata desde limpeza até cuidados com a saúde. O que eu posso colocar como ponto forte dessa empresa? Esse leque de marcas. Posso imaginar uma situação de ponto fraco dessa empresa, ou seja, de fraqueza. Essa empresa, por exemplo, está com um problema na sua filial de uma cidade X no que se diz respeito ao prédio. Ou seja, está encontrando algum elemento que precisa ser melhorado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu estou dentro da empresa. Eu estou fazendo análises dentro da empresa. Então, forças e fraquezas, eu falo da análise dentro da empresa. E o O e o T, que são as oportunidades e as ameaças, vão refletir a análise que eu estou tratando do lado de fora, daquilo que eu falei há pouco para vocês, da análise PESTEL. E que vai rastrear e que irá rastrear tudo o que ocorre do lado de fora. Então, observe, minha aluna, observe, meu aluno, forças. Tudo que diz respeito, que elenca vantagens internas do negócio. E, claro, sempre comparando os concorrentes. Pode ser o RH, pode ser as tecnologias internas, os produtos, as marcas, as máquinas. As fraquezas, os pontos fracos, ou seja, tudo que diz respeito a desvantagens internas e que vão impactar no cenário de negócios. Então, como eu mencionei para vocês, às vezes pode estar faltando mão de obra qualificada, pode estar tendo um alto turnover, funcionários que não estão motivados, folha de pagamentos em atraso. Então, tudo isso, de fato, reflete o ambiente de negócios. Já as oportunidades, minha aluna, já as oportunidades, meu aluno, aquilo que eu venho trazendo para vocês. Ou seja, estes elementos do lado de fora, estas forças externas, que vão então trazer as características de benefício para o negócio. E tudo isso muito baseado na economia, na tecnologia, ou seja, todos aqueles fatores que há pouco foram trazidos para você. E as ameaças, exatamente o contrário, minha aluna, meu aluno. Ou seja, tudo aquilo que tende a ter um controle, mas elas de fato tendem a prejudicar o negócio. E aí você pode encontrar novas regulamentações, novas leis,
situações econômicas que vão impactar a tomada de decisão. Então, eu expliquei para vocês essa ferramenta de diagnóstico denominada SWOT, que você também pode encontrar nas referências bibliográficas, nos livros, como também análise fofa. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Este é o meu e-mail e eu fico à disposição de todas e todos sempre. Vale dizer que falamos então dessas características do que ocorre do lado de fora da empresa, traçando esses cenários e pensando na ferramenta de diagnóstico chamada SWOT. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.